Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais um podcast incrível e iremos falar de educação. Isso mesmo. Educação, Brasil e o mundo, meu bem, precisam. Então, se você quer acompanhar esse podcast, fique até o final, se inscreva aí já no nosso canal para você acompanhar todos os vídeos que a gente tem colocado toda semana. Compartilha com todo mundo e eu agora vou apresentar para vocês quem eu trouxe para falar desse tema tão especial. E eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que Cristiana Tenório, uma educadora há anos no Rio de Janeiro, né? 30 anos. É só isso? Só 30 Só anos. 30 anos. Cris, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. É uma honra poder conversar com você, saber um pouco mais do seu percurso, saber o que você pensa da educação hoje, quais foram os avanços e tudo que a gente vai tratar aqui. Né? Então, muito obrigada por você estar aqui. Agradeço a oportunidade, o carinho, né, do convite. Falar de educação é uma coisa especial, né? Algo tão fundamental, né, para a sociedade em geral, né? Sim. Então, eu acho que vai ser uma conversa muito agradável. E para começar, né, eu quero já te perguntar um pouco aí da sua formação, como que você entrou nesse âmbito da educação, e você acabou de dizer, são 30 anos, né, na área educacional, e é óbvio, né, eu já sei, gente, da história dela, então, mas eu quero que você conte, porque assim, você também é diretora de escola, né, passou por diversas escolas pelo estado. Como tudo começou? Né, eu acho que assim, tudo tem aquela coisa do sonho, né, do sonho de menina, né, no meu caso, vontade de ser professora, né, desejo de ser professora. Me inspirei numa irmã mais velha, que era professora, e tantas outras pessoas, e abracei aí a carreira, né, fui estudar. Primeiro fiz formação básica, curso de formação de professores, depois fui fazer universidade, né, e aí passaram 30 anos que eu nem senti, né, entre o meu concurso, que foi em 94, 94, né? Muito Minha tempo. Primeira sala de aula. E aí, E é 30 jovem, anos, né, gente? 30 anos de magistério. Pois é, e ainda continua jovem. Como pode? Tá no formol. E vem cá, muito tempo de sala de aula ou você já foi logo para direção? Então, eu trabalhei, assim, meus primeiros 9 anos, meus primeiros 10 anos foram aí em sala de aula, né? Logo depois eu comecei, né, a experimentar aí um pouco da gestão escolar, né, passando por coordenação pedagógica, orientação, né, até ir para a direção de escola, né, e eu pude estar experimentando essa experiência de direção durante 17 anos, né, 17 Nossa, anos como muito diretora tempo. escolar de unidades várias, né, sempre na rede pública. E Assim, no estado do Rio? Três experiências em rede privada como sim. diretora. E todas no estado do Rio? Todas no estado do Rio. E eram para qual faixa etária de idade? Eu iniciei, né, com ensino fundamental, né, segundo segmento, né, os pré-adolescentes, adolescentes, e depois escola de ensino médio, né. E aí que começou aí teu desejo por formação técnica, né? E aí começou aí todo esse trabalho que eu pude experimentar também já numa fase mais à frente, né, com a formação profissional. Gente, ela com esse desejo dela foi parar na Petrobras. É verdade. Né? Me conta, você que coordenava, né, o programa de jovem aprendiz lá na Petrobras. Tudo começou com uma experiência, né, onde eu pude primeiro coordenar uma escola técnica no bairro do Alcântara, aqui em São Gonçalo, né? Essa escola técnica, ela era gerenciada por uma fundação CR3, e durante 2 anos, né, 2 anos de 2012 e 2013, né, na coordenação dessa escola técnica, nós recebemos aí o convite de montar um projeto, né, para disputar o contrato do programa Petrobras Jovem Aprendiz da Bacia de Campos, né, lá. E aí eu, como coordenadora pedagógica, recebi o convite para fazer a parte pedagógica do projeto e depois dirigir o programa da Bacia de Campos, né, e foi uma
uma fase muito bacana, foi muito aprendizado, foi uma fase muito legal. A Fundação ganhou, né, dentre várias OS que participaram, que disputaram naquele momento, a Fundação CR3, Fundação Valença Filho, ganhou lá a disputa do projeto e nós pudemos gerenciar naqueles 2 anos o programa Petrobras Jovem Aprendiz da Bacia de Campos. E quando você diz gerenciar, foi desde a implementação ou Sim. já tinha implementado e vocês foram gerenciar um programa que já existia? É um programa que atende à lei da aprendizagem, né? Então, é um programa que já existia, que outras OSs, né, trabalhavam em outras edições, né? E naquele ano a nossa fundação conseguiu o contrato e nós fomos implementar, né? E o que nós pudemos fazer foi oferecer a possibilidade, apresentamos à Petrobras, né, uma proposta nova, né? Porque é um programa que basicamente se divide em dois módulos, né? Em 2 etapas, na verdade, não módulos. E o primeiro módulo é a formação humana e na segunda etapa é a formação técnica desses jovens, né? Naquela época eram 850 jovens no programa, gente, é beça. 500 jovens no polo de Macaé, 350 no polo de Campos, né? Distribuídos ali nos bairros e alguns municípios vizinhos, né? E os polos eram um polo em Macaé, um polo em Campos. Quer dizer, é um contrato de aprendizagem, na verdade, que esse jovem assina com a OS, que é selecionada, né, lá na disputa do projeto com a Petrobras, para prestar esse trabalho para a Petrobras. E nesse tempo, né, o jovem tem que estar fazendo o ensino médio, ou já ter concluído, né, está assim, encerrado por pouco tempo, concluído por pouco tempo o 3º ano do ensino médio, para poder participar desse edital, né, do programa. E participar do programa. Quer dizer, nesse período, ele faz, antes, com as outras OS, eu acho que era coisa de 2 meses de formação básica, a proposta da Fundação naquela época foi de 6 meses de formação básica, e depois esses jovens estariam em condições de ir para a parte técnica 1 ano e meio com o Sistema S, que no caso os Senais da região, né? Macaé tem Senai, Campos tem Senai, né? E o Sistema S atenderia para a parte técnica esses jovens, né? Qualificação técnica, mas sempre acompanhada pela Fundação, porque, enfim, o contrato de aprendizagem era assinado com a Fundação. E você chegou já a saber de história de alguém que, quando terminou essa formação técnica, a Petrobras conseguiu agregar na equipe? Sim, todo esse projeto é desenvolvido pelo setor de responsabilidade social da Petrobras, né? E a própria Petrobras apresentava esses números para a gente de pessoas que eram aproveitadas pela própria empresa, legal. ou por outras empresas tantas, né? Porque o programa tinha isso, né? Tinha todo um setor para estar encaminhando esses jovens, né? Para estarem sendo aproveitados no mercado de trabalho. Sim. A própria Petrobras também, junto com a OS, tinha essa proposta, né, de estar encaminhando os jovens. E não terminava por aí. Você chegou a ficar impactada com alguma história assim que... Muitas histórias, né, porque durante a formação básica a gente se aproximava muito desses jovens, né, a ponto de conhecer. Alguns a gente precisava fazer visita para acompanhamento de frequência. Com porque conselho tutelar, não? Com assistente social? Com assistente social. Tinha assistente social no programa, pedagogo, psicopedagogo, para dar suporte aos jovens, para eles não... Porque, por incrível que pareça, as pessoas, né, podem pensar, existe um incentivo financeiro, né? Porque é um contrato de aprendizagem, então o jovem tem um salário, recebe, né? Para estudar, e aí, então, né? Eles não abandonam, não, às vezes abandonam. Às vezes, por uma circunstância ou outra, eles faltam, e aí frequência corta o jovem do programa, né? Então, o projeto contemplava também esse acompanhamento, né, socioemocional, psicossocial, a ponto de que o jovem não abandonasse o programa, permanecesse, né, e fosse até o final, que era um contrato de 2 anos. Né? Então, era algo com bastante acompanhamento e a gente acabava conhecendo um pouco da vida desse jovem, né? Então, muitos em situação de vulnerabilidade, moradores de comunidade. Então, assim, é um projeto que
como critério de seleção, né, tinha essa questão de ser aluno de escola pública, então o público-alvo já eram moradores que a gente sabia que o programa ia ter todo um impacto social positivo na vida deles, né? Bem legal. Muito bacana. E você hoje, Cris, está atuando em alguma escola? Eu, depois desses 17 anos de direção, né, em escola da rede estadual e algumas experiências por escola privada, escola técnica, né, eu estou agora atuando como diretora regional administrativa, né, da Metropolitana 2, que também é aqui em São Gonçalo, que contempla os municípios, para a SEDUC, né, Secretaria de Estado de Educação, que é a regional que atende os municípios que acompanha as escolas, né, a parte administrativa das escolas São Gonçalo, Itaboraí e Tanguá. Então, hoje você saiu da direção da escola ali no métier do dia a dia para supervisionar as escolas como um todo. Né? Trabalhar, né, em parceria junto, né, a orientar, acompanhar o trabalho das diretoras das escolas. Trabalho, né? Haja trabalho. Era uma unidade, agora são 96 unidades na minha regional. Pois é. E você faz isso com certeza com muita propriedade, né? Porque você teve no lugar delas ou deles, né? De direção de escola, né? Então você sabe dos desafios que um diretor de escola enfrenta, né? Sim, eu costumo, no bate-papo do dia a dia ou nas reuniões, nas visitas de acompanhamento, eu costumo sempre falar às vezes, né? Falo para eles, gente, eu acabei de sair, né? Porque eu tenho 8 meses, né, à frente dessa função. E aí eu falo para eles ou elas, né? Eu falo, gente, acabei de sair daí, né? Então é isso, né? O chão da escola, ele é muito dinâmico. E 17 anos, né, em direção, me trouxe realmente essa bagagem e essa percepção de olhar ali para o enfrentamento do diretor naquele momento, naquele problema, naquele conflito, naquele impasse de gestão que ele está vivendo, e conseguir olhar e às vezes ter, né, uma palavra, uma orientação, uma saída, né? Alguma estratégia para apresentar, para ajudá-la naquela orientação, porque é algo que eu vivenciei. Sim, né? Não é algo que eu caí de paraquedas naquele problema. De uma forma ou de outra, é algo pelo qual eu já passei. Então, a troca é quase que natural, né? Quais os maiores desafios assim que uma escola, a direção de uma escola pública enfrenta? Se eu for falar assim das minhas experiências, a escola de uma forma geral enfrenta muitos desafios, porque a escola é uma rotina dinâmica, né? A gente lida com vidas, são vários valores e crenças dentro de uma instituição, né? Sim. Famílias, pessoas, professores, né? Então, e as dinâmicas todas que envolvem aquilo ali, né? Mas assim, eu como diretora, se eu for levar para uma questão de experiência, um dos maiores enfrentamentos e desafios que eu sempre me pegava, que eu acho que era a maior complexidade, é a questão da permanência do aluno, né? A questão do combate à infrequência, do abandono da infrequência do aluno, né? Que eu acho que é algo que está, assim, às vezes, os fatores externos são muito complicados para o diretor conseguir vencer, né? Porque todo o resto, todos os outros problemas que acontecem no cotidiano escolar, de uma forma ou de outra, com orientação da secretaria ou com o apoio da comunidade escolar, o diretor consegue construir estratégias ali, né, para minimizar ou para solucionar, né? Mas eu acho que um dos maiores desafios por conta das questões sociais, né, por conta dos fatores socioeconômicos que a escola enfrenta hoje, é a permanência do aluno, é a frequência escolar. É o combate à infrequência escolar. Eu imagino, porque assim, a gente está falando de uma realidade socioeconômica, né, difícil, e também de uma vulnerabilidade social muito grande, né? Isso. Então, assim, muitas das escolas estão dentro de comunidades. Isso. Então, eu imagino que deve violência, ser muito difícil a questão da coisa. violência. E até com os professores, né? Assim, pairando um certo medo para os professores. Porque, assim, a minha mãe, você sabe, né? Que a minha mãe foi professora e diretora de escola também. Sim. E a minha mãe saiu dessa função muito antes de se aposentar. A vida foi dando outro caminho e tudo.
E eu, né, enquanto filha, via diversas dificuldades. Naquela época, anos atrás, a gente já se deparava com a questão da violência dentro das escolas. Num momento que a violência não era tão grande como é hoje, né? Então, assim, se a gente falar de violência, Brasil e estado do Rio em específico, a violência é muito grande. Mas há anos atrás não era como ainda hoje a gente vê. E hoje a gente vê em jornal, Cris, assim, os próprios alunos se agredindo dentro da escola, dizendo que vai matar. A gente teve uma onda aí de atentado dentro das escolas, né? Com arma de fogo. Eu tenho uma amiga, também professora, que vivenciou uma situação de stalker dentro da escola, enquanto professora. Então, a gente vê muito, assim, essa coisa da violência assim, escancarada, assim, a coisa muito, muito grave. E, ao mesmo tempo que é grave para os alunos que ali estão, né? É grave também para os professores e diretores, porque se o diretor, de repente, ou o professor for chamar atenção, ou advertir, ou expulsar aquele adolescente, aquela criança, dependendo de quem ela seja, filho ou filha, a coisa fica complicada, né? Sim, sim. Cris, eu imagino quanto isso realmente deve ser difícil, né? De poder ter os alunos dentro da escola e ter essa frequência, porque a gente está falando de uma realidade socioeconômica complicada e muitas das vezes de vulnerabilidade social. Agora, eu tenho certeza absoluta que as escolas, os diretores, os professores devem pensar em diversas estratégias para manter esse aluno na escola, né? Sim. O que você mais tem na mente, assim, o que mais vocês já fizeram para poder manter essa frequência elevada? A própria secretaria tem algumas diretrizes, né, que são passadas para as escolas, né? A gente tem os agentes de acompanhamento nas escolas para orientar as direções nessas diretrizes, para que essas diretrizes sejam cumpridas, junto ao setor pedagógico. Mas, assim, é uma rotina da escola, geralmente os diretores, né, junto com a sua equipe pedagógica, selecionar lá um grupo, né, de funcionários mesmos. Às vezes, alguns alunos mais velhos fazem parte desse coletivo, desse grupo, né? E esse grupo é chamado Grupo de Acompanhamento de Frequência Escolar. Ah, legal. Né? E aí, a partir dos resultados de frequência, da própria chamada do professor, né, num período, às vezes, de 10 dias, uma semana, dependendo da necessidade, né? Uhum. Esses professores informam para a direção, para a coordenação, que passa para esse grupo de acompanhamento de frequência e as estratégias que são ali pactuadas são postas em práticas, né? Uhum. Muitas vezes via telefone, contato com essa família, né? Dependendo do local, né? Se for possível a visita domiciliar, algum desses sujeitos, né, fazem parte desse grupo de acompanhamento, vai até o local. Aí, se for um aluno mais velho, às vezes um pai participa desse grupo e como é vizinho, né, ele vai lá visitar, porque é um par dele, sim, ele sim. pode, né, se locomover ali no bairro e ir lá visitar e procurar saber dessa criança. Sim. E aí esse resgate, que é assim que a gente fala, Uma né? rede de apoio. É uma que vocês rede de fazem, apoio. né? Esse resgate é feito. Às vezes a direção precisa acionar a rede, né? Como você mesmo mencionou. Busca-se o CRAS, né? Busca-se conselho tutelar. Se esse resgate não é possível, a escola precisa acionar o conselho tutelar. Então, assim, é um conjunto de estratégias visando, né, o resgate desse aluno para que essa frequência volte a acontecer, volte a normalizar, né? Não é uma tarefa fácil, porque, né, às vezes você resgata uns e outros entram na frequência. Então, é um trabalho constante, Contínuo ali, contínuo, né? desse grupo, Sim. né, que o diretor tem que estar focado, essa coordenação pedagógica precisa estar focada, essa equipe e esse grupo de pessoas que compõem esse Porque o objetivo grupo de é que o aluno frequência, esteja dentro da escola. Né, de Cris? combate à frequência, esteja sempre focado nesse trabalho, né? É um trabalho contínuo, o ano inteiro.
E quando vai chegando assim a parte pedagógica, de que a gente já passou do fundamental, já foi para o ensino médio, e aí esses alunos já estão pensando aí no que fazer, né? Ir para a universidade, ou se vão para o curso técnico. E você, com sua experiência, né, de gestão em curso técnico, né? Como é que você consegue, de repente, pensar nesse link e até dar dicas assim para diretores, né, de escola ou até de escola particulares também, porque Sim. nós estamos falando dessa realidade aí do âmbito para uma universidade, né, para poder chegar aí para o mercado de trabalho. É importante que a equipe, né, esteja nessa sintonia primeiro da escuta, né, de tentar entender ali, né, de sentar, promover um diálogo com esse grupo de alunos e tentar entender ali, né, o que eles esperam, qual a expectativa, né, o que eles desejam, Legal. os anseios, isso é importante. Tipo roda de conversa, Exato. promover palestras, Aí né? mais uma vez buscar a rede, né? Procurar organizar idas às universidades, né? Às escolas técnicas, aos institutos federais, para que esses alunos nessas visitações ou levar esses espaços até a escola, né? Possam conhecer um pouco desse universo profissional e aí sim tomar suas decisões, né? Buscar Porque o o que eles próprio querem, Senai qual faz essa carreira. parceria, né? De ir nas escolas para poder falar dos O cursos, da Senai, formação. Instituto Federal, o Instituto Federal, né, o IFES, vários, a FATEC, né, as universidades, a UF, a UFRJ, né, muitos grupos, né, muitas coordenações pedagógicas de escola, muitas direções já se organizam e fazem esse trabalho, né? Tanto da ida até esses espaços, quanto levar esses espaços até a escola para que os alunos, né, vivenciem um pouco dessa realidade mesmo do mundo profissional, para poder fazerem suas escolhas de forma mais amadurecida, né? Agora não tem como deixar de perguntar, porque ela tem, gente, muito tempo, né? Você na pandemia, você era diretora de escola? Era diretora de escola. E aí, como que foi na pandemia? Gente, foi uma loucura, né? Porque eu lembro, meu filho é da escola, a escola parou total. Sim. E eles, assim, foram criando uma rede, né, para estudar, para conseguir ter contato com esse professor. Enfim, foi necessário criar toda uma estratégia, porque ninguém esperava isso, né? Foi necessário construir, né, uma escola virtual, uma escola além dos muros, né, além do prédio. Ninguém esperava. O que ninguém esperava. Assim, foi de repente. Foi uma reinvenção mesmo, né? Porque você imagina, eu como diretora de escola na época, no primeiro momento eu falei assim, meu Deus, como eu vou administrar uma escola e eu estou fora da escola, né? Então, primeiro eu tive assim que juntar a equipe, né? Assumir esse papel mesmo de liderança e juntar essa equipe e incentivar a minha equipe, mostrar à minha equipe a importância de nós nos unirmos para vencermos aquele desafio imenso, né? Sim. Que, para além do desafio, era um período onde todos nós estávamos preocupados com as nossas vidas, com a nossa saúde, medo de se contaminar, mas, ao mesmo tempo, né, uma responsabilidade social muito grande, porque essas crianças estavam em casa, precisando também de um apoio, de uma rede de apoio, e a escola fazia parte dessa rede de apoio, nós não poderíamos deixá-los abandonados, né? E não era só a questão da aprendizagem, né? A questão da escola em si, tudo que a escola traz nesse pacote, nesse conjunto, que estava faltando para esse aluno, né? Sim, e a gente precisava ocupar esses espaços de alguma forma, né? Mesmo que não estivéssemos juntos fisicamente. Então, assim, a gente teve que sentar, cada um na sua casa, né? Com a ajuda também aí da tecnologia, entender esse desafio, entender a dinâmica, construir estratégias e começar a colocar em prática. Foi muito ensaio e erro. Foi muito ensaio e erro, mas ninguém assim, tinha receita e ninguém... eu tinha uma equipe muito, muito, muito boa, né? Uma coordenação pedagógica potente, uma equipe boa, uma adjunta maravilhosa, e nós decidimos, né, fazer. Então, assim,
tudo é essa coisa da decisão, né? Também. Você tem que querer, né? Você tem que querer, ter a vontade, ter a atitude para que aquela coisa aconteça. E foi isso. Todos nós decidimos e fomos. Então, pegamos a escola, dividimos, né, em grupos e cada uma ficou responsável por aquele grupo de alunos, por aquele grupo de professores e começamos a monta grupo com professor, grupo de WhatsApp, monta grupo de professor, monta grupo de WhatsApp com aluno, monta grupo de WhatsApp com pai de aluno para poder estabelecer a comunicação. E na época, né, a Secretaria de Educação também tinha a plataforma Google Classroom, né, porque era uma plataforma de apoio também para os alunos que tinham acesso à internet estudar. E aí tinha a dificuldade que nem todos os alunos tinham acesso a uma internet estável para carregar a plataforma. Então a gente mantinha as aulas ali com a ajuda do WhatsApp. Nossa. Outros eram através do Messenger do Facebook, porque o Facebook, qualquer sinalzinho, sem vergonha de internet, o Facebook funciona. E a gente ia, os professores aceitavam esse desafio, davam aula pelo Messenger para alguns alunos. E no momento em que houve abertura, alguns que não tinham acesso, a gente trabalhava com material de apoio, material impresso. Ah, sim. E aí a gente ia até as casas e entregava para aqueles que não conseguiam ir até a escola e abria a escola quando pôde abrir, né, naquele momento que pôde abrir para algum atendimento, com todos os protocolos de segurança, a gente abria para entregar esse material, né? Então, assim, mas foram alguns meses, né, de lockdown total, né? que a gente ficou ali naquela luta com os alunos Brasil. de forma virtual. Foi. Professor merece coroa de tudo que possa imaginar. Foi né? um desafio, mas vencemos, né? A escola venceu, a educação venceu, né? Passamos por tudo aquilo. A educação, gente, tem que sempre vencer, porque a gente precisa, né? O que é a gente sem educação? Verdade. Agora, você tocou num ponto interessante, assim, porque quando a gente fala de direção de escola, a gente pensa só na questão pedagógica, ali com os alunos e tudo, mas a direção da escola está num contexto muito para além disso, né? Sim. Você tem uma série de atividades, né? Quais são, assim, as atividades de direção? O diretor, né, como um líder, ele é líder de uma comunidade, né, uma comunidade escolar, a gente fala comunidade escolar. Então, assim, ele desempenha o papel de gestão de pessoas, né? Ele também é um gestor de processos, ele é um gestor de resultados, né? Ele gera o pedagógico, ele é um gestor pedagógico, né? Quando fala-se de resultados de processos e resultados pedagógicos, né? E ele tem que... E gestor financeiro, né? Então, ele tem que... Até financeiro. Administrativo e financeiro, né? Então, ele tem que cuidar de tudo isso, né? E manter esse trabalho dinâmico aí, esse universo funcionando, né? Harmonicamente, né? Então, assim, dentro da escola, a gente tem a equipe pedagógica, a gente tem a equipe técnico-administrativa, aí tem a cozinha, né? Aí... são os setores, né, que tem que funcionar ali, né? E o diretor é aquele maestro que fica ali orquestrando, e essa orquestra tem que funcionar afinada, sim. E ele tem que estar ali dando tom e animando o tempo inteiro, então, né? Você está o tempo todo também fazendo gestão de pessoas. Gestão de pessoas. É sempre gestão de pessoas, porque para a cozinha funcionar é gestão de pessoas, né? Para a comida sair gostosa lá no final é gestão de pessoas. Para o professor ir para a sala de aula, né? Motivado, animado com o projeto, com aquela proposta pedagógica, né? É gestão de pessoas, né? Então, assim, é sempre gestão de pessoas. Para o porteiro receber o aluno lá, o pai do aluno, com respeito, com carinho, na porta, né? É gestão de pessoas, né? Então, sim. É sempre gestão de pessoas o tempo inteiro. Para os pais irem para a reunião, né? Para você ter uma quantidade de pais significativa numa reunião, para você falar dos resultados, para você falar da infrequência, né? É gestão de pessoas, né? Você pensar nas estratégias que você vai fazer para aqueles pais que não foram e alcançar esse público que estava ausente naquela reunião, é gestão de pessoas. Então, é sempre gestão de pessoas. E é uma outra coisa que eu sempre digo, né? Gestão de pessoas é o que leva hoje o mundo, né? Porque a gente lida com o ser humano. Isso. Nós somos seres humanos e
A gente é uma caixinha de surpresa, eu sempre falo isso, né? Nossa mente é uma caixinha de surpresa. E você lidar com uma equipe é o tempo todo trazer essa equipe para trabalhar e ser motivado, integrado no processo, é fazer gestão de pessoas. Você fazer a pessoa se entender no processo e fazer a pessoa, ao se entender, né, trazer para você, dentro do seu objetivo, da meta, né, o melhor resultado. Sim, claro. Né? E é isso, o tempo inteiro. Se você não consegue né, fazer essa dinâmica, você não vai alcançar sua meta, seu resultado, né? E com toda a peculiaridade que existe, que é dentro de uma escola, né? Porque assim, eu fico vendo dentro de uma empresa, eu faço gestão de pessoas com adultos, né? E é óbvio, os adultos trazem para dentro da empresa os problemas pessoais deles, porque a gente não é sem os nossos problemas. Sim. Né? Nós não somos seres à parte dos problemas só porque a gente veio trabalhar. Eu sempre falo isso. A gente vem com tudo junto, né? E essa criança, esse adolescente também leva tudo isso para a escola, né? É uma eterna mediação de conflitos, né? Porque, assim, conflitos graves, conflitos menos graves, mas porque o ser humano, né, na dinâmica, né, na nossa dinâmica, a gente está sempre, às vezes, ali por uma divergência de pensamento, por mais, talvez, às vezes por menos que um impasse se estabeleça, mas se é uma divergência, há um certo conflito, né? Sim. Então, a gente está sempre ali naquela coisa de estar, né, mostrando que pode acontecer uma relação ganha-ganha, não precisa ser perde-ganha, né? Sim, e aí, de jeito nenhum. Nesse papel de líder, né, você está ali tentando mediar e mostrar, né, que dá para engajar não ser pessoas, perde-ganha, né? Dá para poder exatamente, todo mundo estar junto, e engajado. dentro de um ambiente harmônico, de respeito, né, as coisas acontecerem e esses conflitos serem mediados. Eu não sei se vocês que estão ouvindo sabem, nem se você sabe, nós temos um instituto de ensino de qualificação técnica aqui na empresa, né? O Instituto de Ensino Lifting. Nós já dávamos treinamento para os nossos colaboradores enquanto Lift empresa, né? E aí a gente decidiu abrir as portas. E no momento que a gente decidiu abrir as portas, a gente criou uma associação sem fins lucrativos, porque o objetivo é capacitar pessoas para o mercado de trabalho. E hoje eu estou falando aqui com a especialista nisso, né, gente? E eu já me coloquei, inclusive, à disposição da Prefeitura de São Gonçalo, né, com o Instituto, porque nossa casa é São Gonçalo, né? Então, a gente já foi até a Firjan, né, para poder estar recebendo até esses alunos da Firjan, que a nossa proposta, Cris, é fazer aperfeiçoamento também profissional, não só a qualificação, mas aperfeiçoamento. Sim. O que seria isso? É trazer a realidade do mercado de trabalho para esses profissionais que estão saindo da formação, ou seja, estão com um diploma na mão, estão saindo da formação e ainda não se sentem totalmente seguros, sabe? Para poder estar atuando no mercado de trabalho. Ou para quem está se recolocando, Ou né? para quem está se recolocando, exatamente. Então, a gente tem feito um trabalho bem legal com isso. E aí eu vou fazer aqui, gente, um merchan, sabe? Aproveitar esse Aproveita o momento. Estou fazendo o merchan aqui do meu instituto e também me colocando à disposição da Secretaria de Educação, né? Então, se a Secretaria de Educação achar, né, que convém também ter mais um amigo, né? Eu sei que nós temos vários, Senai, Firjan, você já falou de diversos outros, mas também tem o Instituto de Ensino. Vou estar encaminhando, né, através da nossa diretoria regional pedagógica, né, a professora Ana Paula, aí essa disponibilidade do Instituto. Vou marcar aí um café para estar te apresentando, para a gente estar levando até a nossa secretária aí claro, a gente. proposta. E você sabe que o objetivo é ensinar, né? A gente precisa ter essa como premissa, porque é o que a gente vem falando aqui, todo podcast, educação não é pouco, pelo contrário.
E educação é necessidade básica. É necessidade básica. Necessidade básica. A gente precisa ter educação, a gente precisa ter capacitação de pessoas. Nós precisamos de um Brasil cada vez mais potente, né, no mercado de trabalho, porque se as pessoas têm educação, estão bem capacitadas, o nosso mercado de trabalho aquece, a gente gera mais receita para o nosso país, a gente gera mais mercado, menos desemprego. E aí é uma cadeia de potência, né? Sim. Porque o Brasil é uma potência, então é uma cadeia de potência muito interessante. E tudo começa na educação. Verdade. No meu ponto de vista, tudo começa na educação. Sem educação, a gente não chega a lugar nenhum. A gente tendo esse olhar, né, estreito, né, porque a gente vê os jovens, né, às vezes precisando exatamente entender, né, se descobrir, porque é uma faixa etária complexa, Sim, né? complexa. É um momento de descoberta, né? E às vezes você não ter um plano elaborado, estratégias para ajudá-los nesse processo de escolha, né? Num momento onde eles ainda estão também numa fase de aprendizado, né? Uma fase de amadurecimento, Sim. né? É um espaço que a escola precisa, né, dar esse apoio, né? Para que eles consigam, de forma madura, conseguir caminhar e fazer as suas melhores escolhas, né? Porque é uma fase E complexa, aproveitar as porque oportunidades. os jovens acham que sabem tudo, né? Nós fomos jovens, a gente sabe que é assim que funciona a coisa. A gente acha que sabe tudo, não precisa do conselho de ninguém, não precisa... Né? Também tem essa parte. Tem essa parte. Eu tenho um jovem lá em casa de 15 anos. Nossa, ele é tudólogo. Sabe tudo, sabe? Da ponta cabeça eu falo, já que você sabe, então nem preciso conversar. Isso se dá também pelo acesso fácil à informação que a gente tem hoje, né? Hoje tá, a informação está na palma da mão, a informação é veloz, a informação... Eu, né, quando estudava, era Barça, lembra? Exatamente. Então, antes... Dicionário. Hoje a gente tem... Dicionário, óbvio, tem, mas a gente pega dicionário hoje em dia. As crianças, adolescentes, pegam o Google. O Google virou o nosso maior dicionário. Exatamente. Não é mais o Aurélio. Toda pesquisa, tudo que você quiser pesquisar está ali na palma da sua mão, independente do valor do celular e do plano de internet, você vai lá e pesquisa. Você acha, entendeu? né? E antes ter acesso, de repente, a uma enciclopédia era algo mais complexo, né? Então, assim, a quantidade de informação e a velocidade, né, com que você consegue ter acesso à informação. Que ela não me escute, mas você que está me escutando sabe que adora uma polêmica. E você que está me escutando, que também é aluno, tem um GPT, né, gente? Vai lá, e faz a pergunta que você quiser, ele responde. Olha, aí os amigos professores vão me criticar. Assim. Por essa parte. Gente, mas tudo é válido desde que a fonte seja segura e fidedigna, né? Sim. Tem que ter fonte, toda né? pesquisa é importante, né? A gente não está aqui nem sendo nostálgico, falando que só vale... Sim, claro. Né? Não. Tem que ter a fonte, tem que ter a pesquisa, porque é importante. Eu descobri esse site aí e quando eu quero uma pesquisa mais rápida... Eu vou lá, jogo, e aí eu pergunto de onde ele tirou aquilo, ele me dá a fonte. Então, é interessante. É garantir que a sua fonte é segura, é fidedigna. Que também em terra de internet você tem que ter esse cuidado, exatamente, né, para não vir para as fake news que não deveria vir. Então, você tem que ter bastante cuidado com o que você procura pela internet. Isso aí. E, Cris, assim, falando ainda, por exemplo, da questão educacional, a gente aqui no Instituto tem uma espécie de estágio, né? Provavelmente você vivenciou um pouco isso quando você estava com a questão do jovem aprendiz, né, na Petrobras, que você vivenciou a Petrobras, por exemplo, te dizendo, olha, a gente aproveitou, né, a mão de obra, né, o jovem, né, que fez a qualificação profissional. E a gente no Instituto aqui, a gente tem um estágio dentro da própria qualificação. E a gente virou para o mercado um centro, um banco de talentos. Porque você sabe que a gente tem diversas empresas parceiras, né, na nossa base. E as pessoas estão ligadas, assim. Então, se você também souber de alguma empresa que precise também, né, de mão de obra, você pode entrar em contato com o Instituto.
Perfeito. para poder captar aí, né? Esses jovens, essas pessoas que estão se capacitando. Porque todo mundo que estuda, gente, que se qualifica, ela quer ir para o mercado. É verdade. Ela quer trabalhar, né? Então, ninguém fica estudando para não trabalhar. É um fluxo natural que precisa acontecer, Precisa acontecer, né? E muitas das vezes a gente pode dar oportunidade, a gente vê aí diversas oportunidades de primeiro emprego, né? Isso é legal também, né? Quando eu estive coordenadora pedagógica de uma escola técnica, em Alcântara, a gente falou ainda há pouco um pouco sobre isso, né? Uma das diretorias da fundação tratava exatamente dessa questão, assim como você falou que vocês estão preocupados aqui no Instituto. O boom da escola técnica, na época, foi naquela primeira fase de Comperge, né? Que logo depois a gente teve, infelizmente, né? Tá retomando. E agora está retomando, né? E aí com a questão do gás lube, que todo esse mercado, né, volte a se aquecer. Mas alguns cursos, né, naquele momento, acabaram fechando suas portas e com a CR3 acabou não sendo diferente, né? Por conta do desaquecimento naquela época. Mas, assim, nós tínhamos lá dentro uma diretoria que tratava sempre dessa parte, né? Então, assim, a minha coordenação era ligada à diretoria pedagógica, né? Que era a questão da organização dos cursos, da grade curricular, etc. e tal, certificação dos cursos, né? Toda essa parte. A questão das carteirinhas, dos conselhos, toda essa parte era da diretoria que eu fazia parte, mas tinha uma diretoria que cuidava do encaminhamento dessa ponte, né? Dessa ponte dos jovens após certificação para o mercado. E era um trabalho que eu achava muito interessante. Era um trabalho que eu achava muito interessante, porque é o fechamento, né? Obviamente, a gente sabe que 100%, né? A gente não consegue uma absorção 100%, né? Se formamos 60 jovens... Não imediata, mas com certeza eles vão para o mercado. Exatamente. Né? Eles vão entrando no mercado, né? Sim. Vão sendo absorvidos, mas, assim, num nível imediato, na época, a escola conseguia um encaminhamento de uma quantidade significativa, né? Isso é muito legal. Porque eles já vinham trabalhando isso durante o curso. Levando esses jovens nas empresas, entendeu? Durante os estágios. Então, quando chegava na época que esses jovens se formavam, muitos já estavam encaminhados. Isso era um trabalho muito bacana. Não, eu acho que a fundação fazia. Fantástico. Porque você vê de fato a coisa acontecer, né? Isso. E aí, quando a gente fala de coisa acontecer, gente, a gente está falando de vidas transformadas. Isso. A gente está falando de impacto social, né? A gente está falando, nossa, eu vislumbro, eu acho, assim, uma responsabilidade social muito grande. Eu me coloco como cidadã nessa responsabilidade social e não é à toa que eu implementei o Instituto. Mas eu queria saber de você, assim, uma história que você tenha visto de transformação. Porque com certeza você viu muitas. 30 anos, gente, não são 30 dias. Entendeu? Então, você deve ter visto muito. Mas qual é a história, assim, que te lembra, que te faz, sabe, pensar que você vivenciou, você viu vida transformada, que é o objetivo do professor, do diretor, da educação, enfim. Eu poderia citar mais de uma, né? Não tenho dúvida. Mas, assim, eu vou buscar a minha lembrança mais doce, sabe? Porque, assim, e ela tá lá no meu primeiro ano de magistério. Nossa! Assim, eu tenho muitas memórias, sobretudo nessa fase de qualificação profissional. Mas eu tenho uma memória afetiva lá no meu primeiro aninho de magistério, né? Que eu acho que foi assim, eu saí do curso de formação de professores e naquele ano o governo estava organizando um grande concurso que era para os CIEPs, né? Estavam se inaugurando muitos CIEPs em São Gonçalo. E eu tinha acabado de me formar. E aí fui fazer uma inscrição para ser bolsista e no ano seguinte ia ter o concurso. Estavam organizando, o concurso ainda ia acontecer.
E dizia-se que quem fosse bolsista ia ter uma pontuação para quando tivesse concurso. E eu fui me inscrever para essa bolsa. Eu fui trabalhar, meu primeiro ano de magistério no serviço público, fui trabalhar lá no Salgueiro. Nossa, que perto da gente. No bairro do Salgueiro. O CIEP que tem no Salgueiro, né? Então imagina, né? Novinha, recém-formada. E assim, todas nós éramos meninas saídas da formação de professores de nível médio, né? Enfrentando a sala de aula pela primeira vez, né? Nesse projeto da época do governo, que era meninas saídas do curso serem bolsistas para depois se prepararem para ir para um concurso, para um projeto novo como o CIEP, né? E era assim, uma coisa muito legal. E cheguei lá, né, me deparei com aquela realidade social totalmente, né, diferente do que eu já tinha visto, né, embora eu tenha sido menina pobre, né, eu morava no Boa Sul, um bairro próximo ao bairro do Salgueiro, mas de uma família classe média baixa, mas tinha, né, umas condições de estudar, a família tinha uma casa própria, né, tinha uma certa estabilidade familiar, né, uma certa segurança socioeconômica. Uma condição que muitos não têm, né? E aí, chegando naquela realidade, me deparando com aquela realidade, né, conhecendo aqueles alunos, né, paixão à primeira vista, né, porque aí você se apaixona e você decide que você vai fazer de tudo para mudar a vida daquelas crianças, né, aquela coisa do sonho mesmo, né, de você fazer a diferença. Não, tenho que fazer a diferença, aquela coisa que é própria do professor, sobretudo o professor quando sai da formação para entrar na sala de aula. Ainda né? Não perdeu nenhum cabelo. E entra e vai com aquela paixão mesmo do professor recém-formado, né? E aí, aquela minha primeira turminha, eu apaixonada, né? E meu marido conta essa história até hoje. Era uma turma eu peguei uma turma de quarta série. Na época era série, né? Não era anos que seria o quinto ano escolar. Sim. Hoje. Meus alunos eram aqueles alunos que a gente chama de renitentes, né? Alunos que repetem algumas vezes a série, alunos fora da faixa etária da série. Então eu tinha alunos de 13, 14, 15 anos, eu tinha assim, a maioria da minha turma era assim, se tinham 3 ou 4 alunos dentro da faixa etária da série, era muito, a grande maioria fora da faixa etária. Alunos levados, aqueles alunos que as professoras não queriam, mas eram meus aluninhos. E a gente foi construindo aquela relação. E eu levava eles para tudo quanto é lugar e até para minha casa. Eu morava, quando eu me casei naquele ano, e morava no Zé Garoto, ali num condomínio no Zé Garoto. Meus vizinhos ficavam loucos que eu levava aquela turma para minha... levava a turma para minha casa e fazia almoço. Não tinha filhos. Recém-casada, fazia almoço, fazia um apartamento, aquele grupo de alunos, eu levava, porque assim, a vontade era de levar para casa mesmo e cuidar, né? Então levava e botava para tomar banho, dava comida, dava lanche, assistia filme, aquela chamava coisa. Até atenção. Chamava para passar fim de semana, essas coisas que a gente podia fazer antigamente, as coisas eram mais leves e mais fáceis. Hoje, algumas implicações nos impediriam. Mas, enfim, a gente construiu uma relação muito legal. E aí, passei no concurso público, né? Acabei não ficando no bairro do Salgueiro, escolhi outro lugar e a vida seguiu. Mas aquele amor permaneceu, né? Aquela coisa permaneceu, mas a vida distanciou. E a gente vai se esquecendo, né, da diferença que a gente, às vezes, realmente faz na vida das pessoas. Há 10 anos atrás, acho que vão fazer 10 anos, 8 ou 10 anos, já até perdi a conta, mas acho que vão fazer 10 anos daqui a pouco. Com o advento da internet, Facebook, né? Facebook não tinha Instagram ainda. Eles me encontraram através da rede social. Oh, meu Deus. Eles me encontraram. Gravaram o meu nome meu sobrenome de casar. Começaram a me procurar pelo meu nome e não me encontravam. E começaram a me procurar pelo meu nome de... Eles primeiro se encontraram, todos, depois começaram a me procurar e me encontraram com meu sobrenome, lembrando do nome Tenório, começaram a me procurar com meu sobrenome. E aí montamos um grupo, Amigos para Sempre, né? Temos esse grupo. Nosso primeiro encontro, eu chorei muito, né? Porque eles me fizeram
homenagem. E cada um foi fazendo depoimento de coisas que eu nem lembrava que eu havia impactado ou transformado na vida deles. E com certeza hoje já estão formados. Sim, trabalham. Nossa, que legal. Alguns com empregos mais elaborados, outros com carreiras mais, né, hierarquicamente mais, né, outros com empregos mais simples, mas todos com suas vidas organizadas, com seus empregos honestos, com suas vidas construídas. E todos, sabe, com depoimentos de algo significativo que eu tinha impactado na vida deles como referência positiva, sabe? Uma das meninas que falou para mim, tia Cris, a senhora não sabe que as dificuldades que eu passava quando eu era, né? E eu nem imaginava, porque essa menina chegava sempre na escola limpinha, arrumadinha, cheirosinha. Então, quando a gente vê um aluno com esse estereótipo, você pensa que a vida dele tá legal, tá bacana, né? E ela falava da fome que ela enfrentava, e ela falou da fome que ela enfrentava naquela época, das dificuldades e da falta de amor no lar. E que a forma como eu a recebia, o beijo que eu dava quando ela chegava na porta, o abraço, o carinho, levar para o almoço, ensinar eles a comer e me preocupar se eles almoçavam, e era horário integral, né? E todo aquele cuidado que eu catava piolho, e eu botava para tomar banho depois da educação física, tudo aquilo, né? O que impactou na vida dela e os depoimentos dos outros, né? Um foi ser advogado, o outro foi ser pastor e assim, e eu não imaginava aquilo, quer dizer, 20 anos depois, né? Você escutar depoimentos de que uma atitude que você teve, que você nem carregou para sua vida inteira, que impactou na vida, né? Eu chorei muito nesse dia, nesse evento, e descobri que os meus 30 anos de trabalho tiveram significado, né? Porque aquela minha primeira turma me impactou, porque foi aquele aprendizado que fez eu ser a profissional que eu fui a minha vida inteira. Eu sempre quis fazer a diferença na sala de aula que eu entrei, na vida do aluno que eu estive, na escola onde eu tive diretora, quis fazer a diferença. Em todos os trabalhos que eu me propus fazer, eu quis fazer a diferença na vida das pessoas de alguma forma. E foram aqueles aluninhos daquele primeiro momento que me transformaram na profissional que eu sou. E escutar deles o contrário... Que presente. Né? Que a vida deles foi muito impactada pela forma com que eu cuidei deles durante o ano, né? Então, isso foi assim, foi um presente para mim naquele que eu pude receber há 10 anos atrás, quando eles me encontraram, né? E a gente é amigo até hoje. De vez em quando, amigos para sempre. De vez em quando eu me dou o presente da gente se reunir, né? Geralmente é na minha casa. E aí eles me paparicam e me chamam de tia Cris até hoje. Gente, é um presente. Você está falando assim, eu fico lembrando da minha mãe, que também era professora, né? E foi diretora de escola. E às vezes a gente está andando, ela encontra alguém e ela nem lembra desse alguém, porque era miúdo, né? Eles mudam muito, eles né? Mudam, né? Nós não Tudo, mudamos né? muito. Você conhece enquanto criança, adolescente, mas eles conhecem a minha mãe. Então deve ter sido a mesma coisa que aconteceu com você. Sim. Né? E eu lembro de uma professora que eu tive, o nome dela é Fátima. Então se ela assistir, ela vai lembrar. Era professora de ciência. O que aquela mulher impactou na minha vida. E assim, eu sigo ela no Instagram, até hoje, eu quero sempre ver se ela tá bem. Ela tem as filhas, uma filha é advogada, enfim. Mas professores realmente impactam nossas vidas, assim. Porque é o que a gente estava falando no início, né, Cris? A gente chega na escola com os nossos problemas, como a gente chega no nosso trabalho hoje também com os nossos problemas, porque nós somos seres humanos, né? E aí, assim, um professor que te dá ouvido e um professor, um diretor, quem quer que seja, né, que está ali nessa função, e te dá um apoio, um ombro amigo, faz toda a diferença na tua formação acadêmica e humana, né? E psíquica e social, enfim, isso faz muita diferença. Olha, que papo gostoso. Legal saber demais, assim, dessa história.
Saber que amigos para sempre existe até hoje. Existe. Isso é muito bacana. Estamos organizando uma festa junina. Ai, que delícia, gente, que delícia. Cris, eu te agradeço muito pela tua presença aqui. Obrigada por compartilhar com a gente, falar aí do seu percurso, falar de educação, que ao mesmo tempo que não é fácil, é desafiador, né? Vocês enfrentam aí desafios todos os dias, mas eu não quero terminar ainda. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Com 30 anos que você tem na educação, o que você mais vê que mudou na educação, que a educação expandiu, cresceu? Enfim, o que você acha que desenvolveu aí para a educação hoje? Na minha opinião, eu acho assim, que nesses 30 anos o grande salto foi a obrigatoriedade e a universalização da educação. Sim, foi um grande salto, né? Com a questão da Lei das Diretrizes e Bases, né? Isso estar garantido foi um grande salto. É óbvio que outros desafios se constituíram, né, a partir disso, mas assim, acho que um marco de mudança para melhor, Sim. de salto. Para que a educação pudesse avançar. A obrigatoriedade e a universalização, né? Existe uma alteração que acontece importante depois também, em 2009, se eu não me engano, que altera a questão da faixa etária, né? Porque em 86 eu acho que é a partir de 6 anos, e aí depois, em 2009, entra de 4 a 17, né? A obrigatoriedade da educação básica, e aí garante a entrada da educação infantil, que eu acho também que é muito importante, né? Considerar essa questão da obrigatoriedade da educação infantil, né? Mas eu acho que esse, assim, para mim é o grande marco de mudança nesse tempo, né? E uma outra coisa também muito relevante é o Plano Nacional de Educação, né? Porque quando você estabelece um plano, né, que propõe, né, planejamento e metas para o desenvolvimento da educação nacional, né, eu acho que é um salto. Eu acho que é você considerar que dentro de um espaço-tempo, né, a educação nacional tem que evoluir, né? Sim. Então, assim... E que isso está para todos, né? Exatamente. Tanto rede privada quanto pública. Isso, o Plano Nacional, né, estabelece planejamento e metas para a educação nacional independente. Para todos. Exatamente. Então, como a obrigatoriedade também né? A obrigatoriedade é a universalização. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala de inclusão, a gente fala de uma série de questões que são muito relevantes. Então, eu acho que esse foi o grande salto nesse tempo, né, em que eu estou aí na educação. Cris, eu queria te dar uma caneca. Minha produção, cara, me deixa maluca. Porque eles ficam atrás da câmera, gente. Se eu mostrar pra vocês o que acontece comigo nesse lugar, eu tenho certeza que vocês iam querer me ajudar, tá? Eles ficam atrás da câmera assim, ó, tentando me comunicar. Mas é pra eu não esquecer, porque eu sou esquecida, entendeu? Eu queria te presentear com a minha caneca. Quero que uma lembrancinha pra você. Né? Pra você lembrar agora. Eu vou abrir. Você lembrar agora todos os dias de mim. Vai tomar café comigo todos os dias. E quero te agradecer mais uma vez, né? Então, pra gente finalizar. Gente, da caneca. Olha. Eu amei essa caneca, mas eu sou suspeita, né, gente? Então. Amanda, eu que quero agradecer, né? Porque falar de educação pra mim é maravilhoso, né? Assim, eu vivo, respiro, né? Algo que faz parte da... Assim, eu tenho mais tempo de vida trabalhando em educação do que tenho de vida, né? 54 anos de vida, 30, né? 30 de educação, né? Então, assim, é quase o mesmo que respirar. E agradecer a oportunidade, né, de participar. Não tinha como não te convidar, porque, assim, os propósitos se atraem, né? E se unem para poder fazer a diferença nesse mundo tão grande, né? Então, se a gente fizer a diferença na vida de 1, 2, 10, não importa, a gente está fazendo a diferença. E saber quem você é e ter toda a sua história sendo contada
né, para todo mundo, que é uma coisa que a gente se alinha muito, porque eu amo a educação, eu amo poder treinar pessoas e capacitar pessoas, porque é o que eu falei e repito, você bate na tecla de transformação de vida, então não tinha como não te convidar para te ouvir, que é a monstra da educação, né? Então, eu quero te agradecer muitíssimo por estar aqui, por ter aceitado o meu convite, né? Então, muito obrigada. Quero aproveitar para registrar aqui o privilégio, porque, né, você é uma grande gestora, né? Obrigada. E uma gestora focada, né, na questão da formação, né, da qualificação, não só de jovens, né, mas de jovens e de adultos, né? Sim. De qualificação de pessoas para o mercado de trabalho, né? Isso é um princípio educativo e social, então é algo que tem tudo a ver com aquilo que eu acredito e assim, te respeito, te admiro. Obrigada. Né? E dizer assim que é um privilégio estar aqui, né, compartilhando esse momento com você. Muito obrigada. Isso move, né? Isso move. Verdade. Porque é o que a gente já cansou de falar. É muito, as pessoas poderem ir para o mercado de trabalho, é você agregar. Verdade, é uma transformação social, um impacto para toda a sociedade. E para o mercado, né? Você gera mais receita, enfim. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham ficado aí até o final. Compartilha com todo mundo. E ó, um beijo, até o próximo vídeo.